Meu nome é Ivan e é minha esposa Zilma. Somos paroquianos aqui da paróquia Nossa Senhora da Glória, mais ou menos desde 2010. E somos de família católica, família simples e humilde, mas muito forte na fé. E antes da gente ser paroquiano, a gente era aquele casal de missa aos domingos, feriado, e achava que estava fazendo até muito. E sempre passava aqui, trabalho para cá e moro para cá, e passava aqui. E eu dizia para ela: filha, aqui é a nossa paróquia. E isso eu disse muitas vezes: isso é a nossa paróquia. Então, mas Deus tinha algo melhor para nós, tinha coisa bem melhor. Então, hoje nós somos de pastorais e estamos muito felizes. Vou passar aqui a palavra para a Zilma para ela poder falar um pouco da nossa vida. Como o Ivan acabou de falar, nós somos paroquianos desde 2010, porque até então nós éramos católicos somente de missas, aos domingos e quando dava. Se tivesse qualquer outro evento, um aniversário, ou as crianças querendo ir ao shopping, a missa deixava de ser prioridade. Até que eu até ia a algumas missas de cura, participava de alguns grupos de orações, mas eu ia só. E senti o vazio muito grande, porque éramos uma família e precisávamos estar unidos sempre. Mas até que chega um momento na nossa vida que Deus conhece e sabe todas as coisas e nos atrai para perto dele. Porque nós temos um Deus que é Pai, um Deus que cuida de nós, um Deus que conhece e sabe todas as coisas. E Ele, sabendo das nossas necessidades, de todas as dificuldades que a gente tinha que enfrentar, é como se Ele dissesse: filhos, venham logo para perto de mim, se fortalecer mais na fé, no amor, para poder enfrentar esses momentos difíceis. E foi isso que aconteceu. Nós tivemos sim que buscar nos fortalecer mais em Cristo, em Nossa Senhora, para que a gente pudesse enfrentar e vencer as lutas, as dificuldades, os momentos difíceis que passamos. Porque o Ivan, esse homem tão forte, ele se dedicava demais ao trabalho, à família, mas terminava não tendo tempo para mais nada. E foi aí então que, depois de... Nós chegamos a namorar 4 anos, já mais de 20 anos de casados, e ele nunca se queixou de uma dor, nunca sentiu nada, sempre era muito forte, era trabalho constante. E de repente ele começou a se sentir muito abatido, sentindo muitas dores. E mesmo assim não deixava de trabalhar, de levar a sua vida normal, mesmo sentindo muitas dores. Também não se queixava, não reclamava de nada. Só que eu, conhecendo como eu sempre o conheci, percebi que não estava sendo fácil. E aí marcamos uma consulta e fomos ao médico. E foi feita uma série de exames e foi constatado que ele era diabético e estava com um tumor no abdômen já bem elevado, que precisava ser retirado com urgência. E então foram já feitos todos os procedimentos e os exames pré-operatórios, e então chegou o dia da primeira cirurgia. O médico me chamou antes dele entrar no centro cirúrgico e disse: olha, vai ser uma cirurgia demorada, vai durar por volta de 5 horas, então volte para o quarto, aguarde, quando terminar a gente lhe avisa. E assim eu fiz. Fiquei lá aguardando, demorou bastante, que eu já estava inquieta, e fui aguardar lá perto do centro cirúrgico. Por volta de umas 5 horas depois, o médico saiu e conversou comigo, disse que tinha corrido tudo bem, só que o tumor era muito maior do que os exames tinham mostrado, mas que ele tinha tirado muita coisa e o Ivan ia ter que ficar na UTI e tínhamos que aguardar o resultado da biópsia. E assim passou, ele recebeu alta, fomos para casa e
aguardamos o resultado da biópsia com muita preocupação. E foi quando saiu o resultado. E ele encaminhou para um especialista, no caso, e fomos, e ele disse que era um caso que precisava ser analisado melhor, mais profundamente, para ver que tratamento seria aplicado e a gente aguardasse mais um pouco. E ficamos nesse aguardo. Só que o tempo foi passando e as coisas não andavam, o tratamento não se iniciava e ele voltou a sentir muitas dores novamente. E aí foi mais preocupante, porque tinha acabado de fazer uma cirurgia e tantas dores. E foi quando nós dobramos o joelho mesmo em oração e entregamos tudo nas mãos de Deus. E eu era com o tecinho na mão constante: Senhor, nos ajuda, Nossa Senhora passa à frente. E foi num desses momentos fortes de oração que eu senti como se Deus falasse no meu coração: procura outro médico. E assim fizemos. Marcamos uma consulta para um outro médico e fomos. E já levamos todos os exames, passamos para ele toda a situação e ele pediu novos exames. E foi outra surpresa, porque lá estava um outro tumor, e bem maior. Mas o doutor João, esse novo médico que estava conosco, disse, olha, que ele ia tirar tudo, só que ia ter que fazer um corte bem maior. E aí já vem a preocupação por conta da diabetes e outra cirurgia tão recente. E foi um momento que a família inteira se unimos em oração, porque assim, o Ivan, ele sempre foi uma pessoa muito especial, o meu José, aquele que Deus escolheu para a gente construir uma família e vivermos tão unidos, tão felizes como vivíamos e vivemos. Então, só Deus naquele momento. Mas era tanta oração que nos fortalecemos muito em Cristo, em Nossa Senhora, que era tão presente nas nossas vidas. E chegou o dia da segunda cirurgia. Só que assim, naquele momento, Deus já tinha nos dado uma paz tão profunda. A gente já estava tão em paz, que quando ele entrou no centro cirúrgico, eu estava tão confiante que tudo já tinha dado certo, que eu por um instante quase pedi ao médico para repetir os exames. Mas nossa fraqueza humana é muito falha, né? Eu achei por um instante que se eu pedisse isso, o médico ia me chamar de louca. E ele novamente disse, olha, vai ser bem demorada essa cirurgia. Espere lá no quarto, fique lá rezando. E assim eu fiz. Peguei meu texto e fiquei em oração. Só que não foi nem meia hora, o telefone toca me chamando urgente no centro cirúrgico. E aí eu já fui desesperada, o que tinha acontecido. Chegando lá, encontro o médico num desespero ainda maior, que não entendia o que tinha acontecido, nunca tinha acontecido com ele tal coisa. E eu, doutor, pelo amor de Deus, me fale o que aconteceu. Ele parou um pouco e disse, olha, ele usou exatamente esse termo. A equipe está lá com ele, abrimos o homem, arregaçamos e não encontramos nada. E ele, com a ressonância, com a tomografia na mão, o exame, vendo, mostrando o tumor, e ele disse, não pode, está aqui o tumor, e não, o tumor não está lá. Está como se fosse apenas uma marca, mas não tem o tumor. E eu estava tão fortalecida na fé naquele momento que eu disse, doutor, não tem nada estranho, é obra de Deus. Ele parou um pouco e disse, eu também acredito muito em Deus, mas é estranho porque eu nunca vi isso acontecer. E o que vou fazer agora? Eu não sei. Ele disse, olha, então nós vamos fechar, mandamos ele lá para o leito, enquanto passa o efeito da anestesia, e leve para casa. Só que segunda-feira quero vocês no meu consultório. E assim eu voltei para o quarto, e enquanto eu estava indo, que era no andar de baixo, eu ligo para o nosso filho e conto para ele. E ele começa a rir, mãe, eu já sabia que o pai já estava curado. Mas como, meu filho, o médico falou só comigo agora. E ele disse, isso era uma sexta-feira.
E todas as quintas ele ia para a faculdade, próximo ao Shalom, assistia a primeira aula e ia para a missa de cura. E na quinta-feira anterior, ele disse que foi, já estava assim uma multidão que ele não conseguiu entrar e ficou no portão. E no momento que o padre ia passando com o Santíssimo, nosso filho falou que só conseguiu levantar os braços e dizer: Senhor, cura meu pai. Ele disse que era só a oração repetitiva: Senhor, cura meu pai. E quando o padre terminou todo o percurso com o Santíssimo, ele volta para o altar. E quando ele chega para subir no altar, ele para e olha em direção ao portão e vai. Nosso filho disse que só viu o povo abrindo espaço e o padre foi até onde ele estava. Botou o Santíssimo bem próximo do seu rosto e disse: filho, eu já fiz. E a partir daquele momento, nosso filho disse que tinha certeza que Deus já tinha curado. E isso é uma fé, é amor. Como não amar um Deus tão lindo assim? E aí voltamos para casa, ficamos em casa. Na segunda-feira voltamos ao consultório do médico. Ele estava ainda no desespero, que não entendia por quê, como poderia ter acontecido algo assim. E eu novamente disse: doutor, é obra de Deus. E ele olhou bem firme e disse: você por acaso é evangélica? Eu não, eu sou católica. Ele: não importa, mas que isso é muito estranho, é. E não podia fazer mais nada, voltamos para casa. E o Ivan ficou por muito tempo super saudável. Voltou à sua rotina, 9 dias ele já estava trabalhando. E a nossa vida seguiu de uma forma abençoada, fortalecidas na fé cada vez mais. Só que passando 5 anos, volta totalmente, tudo de novo às dores. E de uma forma muito mais forte. Ele ficou muito abatido de repente. E aí voltamos ao doutor João novamente. Falamos para ele tudo o que estava acontecendo, ele pediu novos exames novamente. E quando os exames saíram, lá estava um outro tumor. Só que agora estava entre o fígado e os rins, de uma forma assim muito apertada. Qualquer até respiração, como se espremesse, e por isso tantas dores. Só que ele disse: não dá mais para mim, não. Era como se ele tivesse dito: não quero conversa mais com vocês. Aí pegou um papelzinho, escreveu o número de telefone e disse: esse é um médico amigo meu, procure ele. E procuramos. Chegando lá, já levamos os exames, que eram recentes, passamos toda a história para ele, e ele disse: olha, virou o computador, até nos mostrou como e onde o tumor estava localizado. E disse: olha, eu tiro, só que vou ter que abrir ele todinho, fez até o gesto assim, vamos abrir todo. Vou ter que tirar uma costela e tirar toda a carne ao redor desse tumor. E aí falta chão, né? Porque a pessoa que eu amo tem que passar por tudo isso de novo. Mas a oração tem poder. E ficamos novamente, aí sim, toda a família, a igreja, os amigos, todos em profunda oração. E ele ainda disse que tinha que ser colocada uma tela. E a tela que ele ia exigir era uma tela muito cara que o plano de saúde não ia autorizar. Mas ele ia tentar. E haja demora do plano autorizar esta tela. E o tempo passando e as dores se intensificando. E a gente só oração, só entregando nas mãos de Deus, ofertando tudo a Deus. E nós tínhamos e temos uma amiga, que são os anjos de Deus aqui na igreja, que todos os dias ela ligava perguntando: e a cirurgia? E eu disse: olha, não foi autorizado a tela ainda. E eu não sei o que ela fez, mas ela interferiu, entrou, buscou contatos e conseguiu que essa tela fosse liberada e a cirurgia foi marcada. Aí a terceira cirurgia. Chegou o dia da terceira novamente. E o médico me disse a mesma coisa. Quando vieram pegar o Ivan para levar para o centro cirúrgico, ele disse: olha, vá para o quarto, vai ser bem mais demorado que as outras. Aguarde lá. E
Naquele dia eu digo, eu não saio dessa porta do centro cirúrgico. Fiquei com a nossa filha, rezamos nem sei mais quantos textos e ficamos em oração. Passando 5 horas, o médico veio ao nosso encontro e disse, olha, a cirurgia foi feita, correu tudo bem, ele não vai precisar ir para a UTI, mas o tumor era bem grande. E em vez de tirar uma costela, foi preciso tirar 3. E agora é aguardar o resultado da biópsia e a recuperação, para a gente ver como que vai ficar. E ele recebeu alta, fomos para casa, e ele bem, com a graça de Deus, ele muito bem. O médico passou muitos remédios para dores, que ele não precisou tomar, não sentiu dores. Só que eu percebi ele ficando triste, porque assim, o medo, né? O resultado dessa biópsia que ia sair, que ninguém sabia. Ele muito ativo, sempre trabalhou, nunca parou muito tempo e ficar em casa, ficava preocupado. E eu fiquei até com medo de uma depressão. E naquele mesmo período, a gente já estava bem ativa aqui na igreja. Eu estava participando de uma peça da Pastoral do Dízimo e era o dia de se apresentar. Aí eu ajeitei ele em casa, tudo, dei o lanche e vim me apresentar nessa peça. Voltei para casa, dei novamente o lanche, vi como ele estava e vim servir na Pastoral do Dízimo na missa das 11. E aqui eu encontrei um casal, um amigo da gente, que era um ministro da Eucaristia, e todos perguntavam, né, como ele estava, e esse casal perguntou se ele estava recebendo a Eucaristia. Eu disse que não. Ela disse, pois olha, depois da missa, nós vamos com você levar a Eucaristia para ele. E fomos. Terminou a missa, fomos lá em casa, eles levaram o corpo de Cristo, fizeram um momento lindo de oração, e o Ivan recebeu Jesus na Eucaristia. E a partir daquele momento eu já senti uma nova pessoa. E esse casal ainda voltou na semana levar a Eucaristia para ele. Na quarta, o padre nos fez uma visita. Até uma visita de surpresa, ele brincalhão, e deu a unção dos enfermos, fez também uma oração, conversou muito com a gente. E a partir daquele dia o Ivan se tornou uma nova criatura. Parecia que tinha renascido. E na segunda-feira nós retornamos ao médico. E quando ele abriu a porta do consultório, ele já foi logo assim dizendo, horrores, muitas dores, você suportou as dores? E olhamos um para o outro e disse, doutor, ele não sentiu dor nenhuma. Os remédios que o senhor passou, ele não tomou nenhum. E ele não pode. Deite ali para me examinar. E começou a examinar, o corte já estava totalmente cicatrizado, ele já tirou os pontos, e aquele corte que ele disse que ia abrir todo, ele não foi mais do que uns 15 centímetros. Só foi aberto o que Deus permitiu que fosse. E o médico dizia para a atendente dele que nunca tinha visto em homem algum uma recuperação tão rápida. E saiu o resultado da biópsia. E ele não aceitou o resultado. Pediu que fosse analisado de uma forma mais profunda. E aguardamos mais um tempo. Quando saiu o resultado, ele nos chamou e disse, olha, realmente era um sarcoma, só que um dos mais benignos que existe, mas também um dos que mais tem tendência a voltar. Só que Deus, ele não faz a obra pela metade. Isso já faz mais de 7 anos e nunca mais o Ivan sentiu nada. Até hoje ele voltou a ser esse homem ativo, disposto, trabalha de uma forma linda e voltou a ser o meu José, que sempre foi. Esse pai perfeito, esse esposo maravilhoso, esse homem de Deus. Mas a vida do cristão, ela não é fácil. E não é porque nós buscamos Deus dessa forma tão linda, buscamos viver na presença de Jesus, buscando que Nossa Senhora esteja sempre presente na nossa vida, que nós vamos ter vida fácil. Cristo não teve vida fácil. Mas nós precisamos nos fortalecer para continuar enfrentando as lutas que vêm enfrentar de uma forma mais leve, né? Na certeza de que vão passar, que a graça de Deus é maior nas nossas vidas.
E foi aí que nós passamos por uma outra experiência bem desagradável, mas passamos. Era uma segunda-feira, dia 26 de julho, dia de São Joaquim e Santa Ana. Nós voltando do trabalho, que nós trabalhamos juntos, e trabalhamos no mercadinho e fechamos tarde, né? Fechamos 9 da noite, e até encerrar e tudo, a gente saiu por volta das 22 horas. E aí nós adquirimos o hábito de rezar o terço, voltando para casa. E todos os dias voltamos para casa até hoje rezando o terço. E naquele dia não foi diferente. Na época a gente morava no Aquiraz e a gente ia rezando o nosso terço. Inclusive era eu que ia dirigindo, mesmo sem gostar de dirigir, mas o Ivan tinha machucado o pé. E eu digo, não, eu levo o carro. E fomos. Quando chegamos ali na CE, na altura do Eusébio, eu observo um carro atrás do nosso e eu dava sinal, ele não passava. Só que a gente ia rezando o terço, eu também não falei nada para o Ivan. Só que no retorno, à frente, a gente fazia o retorno e pegava umas estradas entre um sítio e outro, até por conta do horário para chegar em casa mais rápido. E quando nós saímos da CE, que pegamos essa estradazinha, foi o momento que nós terminamos o terço. E quando a gente terminava a oração do terço, quando nós terminamos ainda até hoje, nós rezamos a oração do sangue precioso de Jesus. E quando começamos a oração, que falamos, o sangue precioso de Jesus está sobre mim, vinha um carro na nossa direção. Tudo bem, né? Era um carro que vinha. Só que quando ele chegou na nossa frente, pararam o carro atravessando na frente do nosso, e já desceram com as armas apontando para a gente, gritando pare o carro. E naquele momento, hoje eu entendo que pela mão de Deus, ele tomou aquela direção, porque era uma estrada bem apertadinha, um lado era mato, do outro era um muro, e eu puxei o carro para o lado do muro e passamos. E passamos gritando esta oração, mas só saía o início. O sangue precioso de Jesus está sobre mim. E naquele momento eles não nos pouparam, eles metralharam o carro. Quem viu o carro no dia seguinte não acreditava ter sobrevivido ninguém. E nós passamos, Deus nos conduziu. E eu via no momento o Ivan se jogando, a impressão era como se fosse assim um impacto das balas. Hoje eu entendo que era a mão de Deus desviando delas. E ele não foi atingido com nenhum tiro. Embora eles começaram a atirar bem próximo dele. Mas eu fui atingida por 3 tiros. E mesmo assim ainda consegui conduzir aquele carro por bastante tempo. Eu não. Tenho certeza que foi a mão de Deus. E um dos tiros atravessou o meu braço, que logo lá na frente o carro estancou, eu já não tinha mais tato de ligar novamente o carro. O outro foi na barriga, onde a bala como se estivesse se desviando de cada órgão e não atingiu nenhum órgão vital. A segunda bala, ela foi na altura do peito esquerdo. Feriu, tem umas cicatrizes, mas ela não penetrou. Chegando no hospital, encontramos ela presa, a bala presa na argola do sutiã. Onde chegando no hospital, os médicos examinando, eu nunca esqueci, 2 médicos bem jovens, e eles examinando a barriga principalmente, e eles diziam como o Papai do Céu é bom. E como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, que nós só temos a que agradecer. É só gratidão por termos um Deus tão maravilhoso, por termos uma mãe no céu tão bondosa, que naquele momento eu sei que Nossa Senhora estava ali, juntinho de nós. E eu lembro que quando nós chegamos no portão, que acionamos, né, o controle para abrir o portão, porque conseguimos chegar em casa desse atentado, ele liga, Tiago, abra aqui o portão que sua mãe está baleada, desse jeito, o menino dormindo. Acordou num desespero e cadê a gente achar o controle? Tinha caído no meio dos farelos de vidros e sangue, né, que era muito sangue, e a gente não conseguia encontrar o controle. E ele começou a buzinar, e o Tiago não abria com medo, né, sem entender muita coisa.
Até que o Ivan encontrou o controle lá e graças a Deus ainda funcionou e entramos. Aí nisso o braço era sangue demais, o Thiago tentando rasgar a blusa para amarrar e o meu filho pegou um lençol, algo assim, ele enrolou meu braço, trocamos de carro e ele nos levou para o hospital, né? E ele passou a noite conosco no hospital e as meninas em casa, bem aflitas, né? Só notícias só por telefone. E com tudo isso, a vida não foi fácil. Não tínhamos mais condições de morar onde morávamos, que a gente morava num sítio, um local onde construímos para envelhecer, criar nossos filhos, nossos netos, o nosso pedacinho do céu. E tivemos que sair como que fugidos, praticamente com a roupa do corpo. Tivemos que morar por 2 anos de aluguel, enquanto a gente se recuperava de tudo isso. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele nos concedeu um lugar muito melhor para morar, bem perto da igreja, perto do trabalho. Hoje nós podemos almoçar em casa com a nossa família. Hoje nós podemos dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O SCC veio exatamente no período de recuperação dos tiros. E a gente sempre se inscrevia, né, para o SCC. Como a gente colocava o endereço lá do Zé, onde a gente morava, a paróquia não chamava, porque nós era de outra paróquia, no caso, de outra comunidade, né? Aí que viemos morar de aluguel aqui pertinho do Iguatemi, ali pertinho daquela... Face de Cristo. Face de Cristo, a gente morava ali ao lado. E se inscrevemos de novo e graças a Deus que fomos chamados. Foi até a Mônica que trouxe, né, nossa ficha, e quem foi nos chamar foi o César e a Jolinha. Então de lá para cá a gente continuamos, MSCC, aí fomos do núcleo, e fomos para a Pastoral do Dízimo. Quando saímos do núcleo foi a turma todinha para a Pastoral do Dízimo, né? Foi o Padre Francisco que nos convidou na época. Os 5 casais fomos tudo para o dízimo. Hoje todos os 5 ainda estão. E depois o Padre Chico chamou para a gente ir para o MESC, uma coisa que a gente nem esperava, né? Mas era coisa que Deus tinha para a gente. E hoje estamos aqui. Aparecer mais coisas nós estamos pegando porque a gente não sabe dizer o não. Então é só gratidão. Gratidão por tudo, meu Senhor e meu Deus. E Deus ainda me deu uma grande missão desde esse dia, de rezar, de interceder por essas pessoas que estavam envolvidas nesse atentado. Não consegui sentir raiva até hoje de nenhum e todos os dias eu rezo para que Deus os abençoe e os liberte dessa vida, porque Deus não fez ninguém mal. Deus fez tudo bem, tudo bom. São apenas pessoas que talvez por não conhecer o amor de Deus se envolveram, se deixaram levar por esses caminhos. Mas aqui estamos hoje só para agradecer. A vida não é fácil. Não é que depois de tudo isso ficou tudo bem. Não, temos nossas lutas, mas nós temos um Deus que é maior e é mais poderoso. Um Deus que nos ama e cuida de nós. Amém? Amém. Se você já passou por alguma experiência que fortaleceu a sua fé, superou algum desafio através da espiritualidade ou presenciou algum milagre em sua vida, convidamos você a entrar em contato conosco e compartilhar a sua história com toda a comunidade.